Leila Pereira não deixa barato, dispara contra a BAP e mandou a real. Falou sobre Crefisa e Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre essa treta. E mais uma vez a presidente do Palmeiras mostrando quem manda. Pedrinho também vai tomar uma decisão drástica. Informação importantíssima sobre movimentação dentro da diretoria. E cabeça pode rolar. Vamos falar também sobre o clássico contra o Flamengo e julgamento é favorável ao Vasco. Pode comemorar torcedor vascaíno. Você vai entender do que eu tô falando. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa sexta-feira recheado de informações para você que é vascaíno e está aqui no canal. É claro, você deixa o seu joinha agora nesse vídeo, nesse momento, enquanto a gente traz para vocês todos os destaques. O botãozinho tá aqui embaixo e avisa para a plataforma aqui, ó. Falar do nosso gigantesco da colina é positivo. Então corre aqui embaixo, deixa o seu like, ainda traz mais vascaínos apaixonados para mostrar essa potência que é o Vasco aqui nesse vídeo. Vale lembrar também que se você não é Vasco, tchau. Muito obrigado pela sua participação, mas pode ir embora. Esse canal é criado somente para vascaínos. Então se você é Vasco, corre aqui embaixo e se inscreva no canal. O botãozinho tá aqui embaixo, confere lá a sua inscrição, vê se tá tudo certinho para você fazer parte do canal criado para você. Vamos ao que interessa, as informações importantes do dia. Agitação total. Leila Pereira botou o BAP no seu lugar. Mais uma vez, o presidente Pedrinho poderia, né, pegar a Leila como exemplo e fazer igual ou até mesmo pior. Eu vou trazer para você o que a Leila falou na íntegra. Vamos falar também sobre coisas que estão acontecendo na diretoria do Vasco. Vou trazer detalhes e, ó, alguém vai cair, tá? Você vai entender do que eu tô falando e vamos falar muito sobre clássico, que o Vasco tá sendo aí privilegiado, né, nesse clássico por conta de algumas questões que são importantíssimas. Olha só, mais uma vez a Leila Pereira mostrou quem manda. Mais uma vez a Leila Pereira dá uma aula de gente. Mais uma vez a Leila Pereira não deixa quieto. Disparou e colocou polêmica no ar. Falou sobre Crefisa e Vasco, falou sobre comprar o Vasco e disparou contra o presidente do Flamengo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na íntegra o que a Leila Pereira falou. Preste atenção. Conflito de interesse, nós poderíamos pensar, será? O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles têm negócios juntos, Flamengo e Fluminense. Jogam o mesmo campeonato. Pode? Dois clubes, não é, serem sócios, não é, no Maracanã, jogando o mesmo campeonato. E agora, recentemente, conseguiram alterar o jogo do Flamengo, não é? Contra o Fluminense. Isso não é um conflito? Será? Mas isso é um conflito, gente, sabe? Então, o que tem a ver, entendeu? O meu banco emprestar um dinheiro pro Vasco, por causa disso eu estou comprando o Vasco. Eu não estou comprando o Vasco. O que eu acho muito estranho, muito esquisito, são dois clubes que são sócios na administração de um estádio, não é? Jogando o mesmo campeonato e estranhamente, os dois assinam cartinha solicitando o CBF para alterar datas de jogos. Eu acho isso muito estranho. Então, antes dele falar do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ele deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele. É óbvio que há conflito. É óbvio e evidente. Vou dar um exemplo aqui, que a Leila não deu, mas vou dar um exemplo aqui. Se o Flamengo for campeão, ele vai fazer melhorias no gramado do Maracanã. E para isso, o Fluminense tem que perder. O Fluminense também joga no Maracanã. Então seria benefício para o Fluminense essa melhoria. O Fluminense perderia o jogo? Porque o que aconteceu agora que a Leila cita foi exatamente isso. O Flamengo manipulou uma data em cima do Fluminense. E o Fluminense, que é abaixo do Flamengo nessa questão do Maracanã, abaixou a cabeça e fez o que o Flamengo quis. É a mesma coisa que você tivesse clubes subordinados no Brasil disputando a mesma competição. Então há conflitos,
há conflito, só que ninguém tem coragem de falar. E eu parabenizo aqui a Leila Pereira e Pedrinho, olhe o exemplo e faça igual, ou até pior, fale mais, estenda mais o assunto, chama para o debate, chama na notícia, traz o que você sabe internamente, chama os clubes, se juntam contra essa patifaria que é o futebol brasileiro a favor do Flamengo, com arbitragem, com manipulação de datas e muito mais. Traz aquele título que o Flamengo ganhou da Copa do Brasil, foi manipulando data. E o Vasco foi prejudicado, teve que encarar o Atlético Mineiro num dia diferente, esse dia choveu e atrapalhou o Vasco nas semifinais da competição. E aí, ninguém fala nada? Tá na hora de falar, Pedrinho. O torcedor do Vasco, ele anseia de posicionamentos não administrativos, mas de representatividade, semelhantes ao da Leila no Palmeiras e semelhantes ao do Eurico Miranda no Vasco. Não estou falando de administração, de dinheiro, de contratação, nada disso. De representatividade, de proteção à instituição, de poder de fala midiática. A gente precisa muito dessa figura. E a Leila Pereira acaba sendo, né, paternizada pelo torcedor do Vasco. O torcedor se apoia na Leila, porque falta no Vasco esse posicionamento. Então eu espero que o presidente Pedrinho faça basicamente aí a mesma coisa nesse momento de turbulência no futebol brasileiro a respeito do fair play e dos conflitos, possíveis conflitos de interesse. Olha só, falando em Pedrinho, o bicho tá pegando, irmão. Eu acho que vai acabar com demissão. A gente estava falando muito sobre o patrocínio, né, da Sportbet em relação ao Vasco, né, que não vem sendo bem quisto, e a gente já trouxe essa informação que o CEO da Vasco SAF, o Carlos Amodeu, força a barra, né, para que a Sportbet seja o patrocinador master do Vasco. Ele acredita que o Vasco já está há muito tempo sem esse patrocinador e força um acerto, mesmo que por valores mais baixos. Mas a política do Vasco não é algo tão simples. A política do Vasco não é algo tão fácil. E segundo as últimas informações, o grupo G5 de vice-presidentes que são da política do Vasco não estão satisfeitos com esses valores. Óbvio, as eleições estão aí. A gente sabe que o patrocínio da Betfair foi trago, né, ou até mesmo negociado e facilitado pelo Júlio Brandt, que é uma figura política no Vasco. E é óbvio que essa gestão não vai querer um patrocínio mais baixo, porque quando chegar a época da candidatura, dos trabalhos a serem feitos em cima da eleição, como que você vai chegar para um opositor seu ou para um outro candidato falando que você conseguiu um patrocínio menor? Seu trabalho é menor do que o do outro. Não vai dar, né? Então é óbvio que a política vai explodir dentro do Vasco em relação a isso, e o Vasco não vai fechar enquanto não achar um valor maior. Tanto pelo lado político quanto pelo administrativo. O Vasco precisa de um valor maior. Precisa se valorizar recorrente à Nike, as outros patrocínios que chegaram, as competições que disputam. Então é óbvio que existem vários fatores para que o Vasco não aceite propostas menores que a Betfair. E é o que está acontecendo com a Sportingbet. Entretanto, o vazamento dessas informações pressionam a diretoria, pressionam politicamente. E o Carlos Amodeu, que está tentando fazer, né, com que essa negociação avance e feche, o acerto aconteça, pode cair por conta de pressão desse G5, um grupo de 5 integrantes da diretoria do Vasco, que pode estar aí forçando a barra, pegando o presidente Pedrinho e, olha, tem que tirar esse cara. Vazou uma informação sobre a Sportbet que não poderia vazar. Vamos sofrer agora a pressão da torcida por patrocínio master, enfim, então vários assuntos pertinentes à política e à administração do Vasco bombando. E com isso, o presidente Pedrinho pode demitir a qualquer momento Carlos Amodeu. Eu acho justo? Bom, eu não acho justo a forma que está sendo tratada, mas eu não acho que o Carlos Amodeu é um CEO para Vasco SAF, no meu ponto de vista. É um cara muito identificado no sul do Brasil ali, não tem uma identificação com o clube, tem dificuldade em algumas inter-relações. Enfim, para mim poderia ter sido outro, né? Mas Carlos Amodeu ali está e pode cair a qualquer momento. A gente vai ficar de olho, porque a pressão política no Vasco esquenta e olha, quando isso esquenta, meu amigo, sai da frente, só saiu do ninguém. Quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Favorável ao Vasco, claro.
clássico dos Não sai mais milhões. ninguém. No final de semana, domingo, dia 3 de maio, Gigante da Colina, depois de amanhã, hein? Entra em campo para encarar o Flamengo totalmente quebrado. E É vamos isso ver que vai mesmo. dar calor. Flamengo que não vai ter Arrascaeta, Bruno Henrique, Emerson Royal, Paquetá, talvez não o Léo Pereira, enfim, Pulgar, todo mundo fora. E olha só, hein? O Carrascal foi julgado e ó, o STJD não aceitou absolver o jogador e vai ser desfalque contra o Vasco. Mais um Jorge Carrascal está fora da partida no Maracanã, no Clássico dos Milhões. É o Vasco com chance, hein? O Flamengo tá quebrado. Vamos para cima deles, vamos lotar o Maracanã, o nosso setor sul, e vamos sim rumo a dias melhores. Sul-Americana, segue o líder, Campeonato Brasileiro. Vamos disparar, é o Vasco numa fase, espero que essa fase melhore e assim vá disparando na competição. E você, torcedor vascaíno, tá confiante? Corre ali nos comentários, deixa a sua opinião e corre no like para deixar o joinha. Só quem tá muito confiante, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E eu não tô dando beijo pra ele.